Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo. Nós estamos falando sobre análise de custos. Já conhecemos algumas ferramentas e hoje nós vamos falar do custo, volume e lucro. A relação entre esse custo, volume e lucro que vai nos reportar a falar sobre os pontos de equilíbrio, falar de margem de contribuição, saber um pouco mais sobre essa formação de preços e também a comparação com o mercado. Como sempre, é interessante que você tenha feito a leitura da unidade 3, que traz as informações que nós vamos utilizar na aula de hoje e também algumas tabelas que nós retiramos do livro, a gente traz para cá e vamos fazer um passo a passo com vocês. Vamos conhecer o resumo da nossa aula. Já temos aqui, olha, objetivo aqui na nossa aula 3 é tratar da análise custo, volume e lucro. E aí nós vamos pensar um pouco sobre esse custo, volume e lucro, falando de ponto de equilíbrio, margem de contribuição e também conhecendo a margem de segurança. O nosso convite, sempre com algumas perguntas aqui pertinentes. Qual é o nível de contribuição dos produtos para o negócio? Então, isso é interessante saber quanto realmente esse produto ele contribui para que eu possa cobrir os gastos fixos dessa empresa. Determinar também qual vai ser o esforço de trabalho da empresa para atingir alguns objetivos. E como determinar o preço do produto vai ser o nosso assunto para... Lá no finalzinho da aula a gente vai falar sobre a formação de preço utilizando o Mercap. Como sempre, os conhecimentos básicos aqui, as informações elas são voltadas para a contabilidade de custos, em que nós temos CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Em alguns casos, nós temos o custo do serviço prestado para empresas prestadoras de serviços. E assim, a gente precisa conhecer também as contas patrimoniais, envolvendo ativo e passivo, contas de resultado, envolvendo receitas e despesas, e a elaboração de demonstrativos financeiros aqui, aqueles que realmente têm uma ligação direta com as informações da contabilidade de custos, que é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado de exercício. A gente viu isso na última aula, mostrando lá as informações dos gastos variáveis, dos gastos fixos. Hoje a gente vai continuar entendendo mais sobre isso. Lembra que a gente falou sobre o custeio por absorção, envolvendo o custo direto e indireto, e depois o custeio variável, esse já envolvendo as informações relacionadas ao volume de produção, gasto fixo e gasto variável. Hoje a gente vai falar bastante sobre esses gastos, porque a gente vai falar de margem de contribuição, vamos falar de lucro e a relação desses valores com os pontos de equilíbrio. Nós vimos que a primeira empresa era uma empresa que trabalhava com o ramo de alimentos, que é a Best Foods. Depois a gente passou para outra empresa, que era a Rampage, que trabalhava com uma confecção. E hoje, vamos conhecer a nossa empresa, a empresa de hotéis. Vamos lá. Então, nós temos a empresa que vai ser Hotel Solar dos Valérios. Ramo de hotelaria, 40 anos já. 290 apartamentos. O professor sempre pede para que você fique atento a essa informação aqui, esses 290 apartamentos. Já já a gente vai utilizar essa informação que está ligada à receita dos serviços prestados por essa empresa. Restaurante com 120 lugares, temos 174 colaboradores, investimento, olha, de 34 milhões. De capital próprio aqui, que é aquele valor que os sócios eles investem na empresa, 60%. E capital de terceiros, que daí é aquele valor relacionado a empréstimos e financiamentos, 40% desse valor. Mais um detalhe do Hotel Solar, a gente precisa saber qual vai ser o trabalho, né? A Dandara, ela foi contratada e nós vamos auxiliá-la nessas informações. Qual é o nível de contribuição que, quando a gente fecha a atividade lá de serviço, quanto isso vai contribuir realmente com os custos da empresa, os custos fixos? Como determinar esse esforço do trabalho? E o preço? Como a gente faz a comparação do preço lá no final, utilizando as informações do Mercap, por exemplo. E aí eu vou pedir toda a sua atenção, porque no desenvolvimento ali a gente vai falar sobre as margens, vamos trabalhar com alguns dados. Essas fórmulas elas não são disponibilizadas, porém é interessante que enquanto gestor, você saiba qual o seu objetivo. O seu objetivo é lucro zero? O seu objetivo é trabalhar informações lá do departamento financeiro? O seu objetivo é dar informação a respeito de um lucro
adicional para essa empresa, aí eu direciono cada uma dessas perguntas aos pontos de equilíbrio específico que a gente vai tratar, claro, dos conceitos de cada um, e depois nós vamos resolver cada exercício, mostrando passo a passo para vocês como a gente está chegando nesses resultados. Algumas dúvidas também que podem aparecer na hora de identificar o tipo de gastos que essa empresa ela vai estar apresentando. Por isso eu preciso ficar muito atento ao enunciado da minha questão. O que realmente ele está apresentando para que eu possa fazer a classificação de uma forma correta, para que eu possa chegar no resultado considerável. Tudo bem? Já vamos começar. Vamos lá para a nossa primeira SP. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Muito bem, antes de começar o nosso desafio, é interessante que você saiba que quando a gente fala sobre essa gestão e análise de custos, não tem como eu generalizar. Eu sempre vou dizer que aquela informação, aquele gasto, eu vou fazer uma classificação exatamente, sempre vai ser assim. Isso vai depender sempre. Nós vimos na aula anterior que depende tudo de como essa produção acontece, de como essa empresa ela atua, se é uma empresa que faz a prestação de serviços, se é uma empresa comercial, se é uma empresa industrial, eu tenho que fazer a classificação de uma forma correta de acordo com a minha empresa. Tem que saber como esses gestores eles apresentam esses dados, se ele realmente tudo está incluído lá no gasto fixo ou se não. Para isso a gente vai tentar direcionar algumas ideias para vocês aqui. Vamos analisar já as informações da nossa SP. Vamos lá. Vamos projetar aqui dois assuntos interessantes. A margem de contribuição, a gente já começou a falar sobre esse dado que envolvia o preço de venda e também o custo variável. Vamos conhecer a margem de segurança e verificar os 3 pontos de equilíbrio: contábil, financeiro e econômico. Para isso, eu te convido a dar uma olhadinha lá no livro, na página 152, que vai trazer essa tabela com esses valores que nós vamos analisar. Lá essa tabela é a tabela 3.1. Então nós vamos chamá-la de tabela de 3.1 também aqui na aula. Toda vez que eu tiver que citar algum dado que faz parte dessa tabela, nós vamos chamá-la de tabela 3.1. O que ele traz aqui? Ele traz gastos fixos, envolvendo custos e despesas operacionais fixas, no valor de R$ 4.230.000. A diária média aqui, que é o preço de venda, vai ser R$ 280. Nós vamos considerar esses apartamentos como unidade habitacional, como vocês viram lá na leitura do livro. Temos também um custo variável de R$ 98. Já dá para começar a imaginar aqui que se eu tenho o preço de venda e se eu tenho também o meu custo variável, eu já começo a pensar em margem de contribuição. Lembra? A receita dividido pelo o custo variável, ou o preço de venda dividido pelo o custo variável. Nesse caso aqui nós vamos ter a nossa margem de contribuição unitária. Olha lá, lucro antes do imposto de renda, que vai ser uma informação por ponto de equilíbrio econômico. R$ 2.550.000, fica atento, a gente vai utilizar esse valor. Essas despesas financeiras aqui, que geralmente acaba gerando uma certa confusão na interpretação dos dados. Aqui, para a nossa aula, nós vamos entender como um dado adicional, tá? 680, essas despesas financeiras nós vamos entender como um gasto fixo. Por quê, professor? Porque 680 é um gasto, olha, que estabelecido aqui, gasto anual. Você pode me dizer, mas geralmente essa despesa financeira, ela tem uma alteração, né? A gente vai pensar lá que a empresa, ela pode, por um atraso, ela pode gerar um gasto que seria uma despesa financeira, mas nós vamos imaginar a seguinte situação: que a empresa ela adquiriu lá um financiamento e dentro desse financiamento acabou gerando uns juros. A gente já sabe qual o valor que vai ser pago durante um ano. Então, vou entender essa despesa financeira como um gasto fixo.
Porém, se o exercício tivesse com uma outra intenção, se ele não apresentar essa despesa financeira, eu não preciso considerar lá no meu ponto de equilíbrio financeiro. Em alguns casos também, esse valor, ele já faz parte do gasto fixo. Então, eu preciso analisar cada situação. Para nós aqui, nós vamos entender como um dado adicional. A empresa está apresentando um gasto fixo adicional, que seria essa despesa financeira. Tudo bem? Continuando lá para a gente fechar o quadro, a gente precisa entender que é isso que a gente vai utilizar para resolver o nosso exercício. Também tem a depreciação, que está ligada à vida útil lá dos equipamentos. Também foi determinado um valor aqui de 620 mil anual. De acordo com a leitura do livro, nós tínhamos lá que a margem de segurança, envolvendo aqui o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio contábil, ela tem que ser, no mínimo, 30%. Então, no desenvolvimento da nossa atividade, a gente vai ter que chegar lá no final, entender que essa margem de segurança, no mínimo, ela vai ter que ser em torno de 30%. Temos a nossa tabela e, a partir de lá, é que a gente vai alimentar cada uma das informações, mas antes disso, a gente precisa conhecer os conceitos de cada um. Vamos falar de todos eles, vamos lá. Primeiro, margem de contribuição. Eu vou utilizar como informação, margem de contribuição vai ser receitas menos somente custos variáveis, que pode ser despesas variáveis e custos variáveis, a soma desses dois itens. Essa margem de contribuição ela pode ser total, envolvendo todos os produtos, ou pode ser a margem de contribuição unitária também. Está relacionado a quanto cada produto ele vai contribuir aqui para o negócio com o objetivo de acomodar aqui os custos fixos, ou seja, cobrir os custos fixos e também gerar um lucro. Então, a margem de contribuição é muito importante para a empresa. Ela pode ser expressa em valores totais, unitários e também percentual, é o que nós vamos fazer com vocês aqui. E ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio, olha lá, o contábil, nós vamos verificar todos os gastos fixos. Tá? Pode ter gasto fixo 1, 2, 3, a gente soma todos esses gastos e divide pela margem de contribuição unitária que nós vamos encontrar. Indica o valor das receitas necessárias para que o lucro seja zero. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, considerando a necessidade aqui de cobrir apenas depois os gastos fixos. Aí só para você entender, quando a gente fala dessa margem, esse ponto de equilíbrio contábil, é o momento em que a empresa ela não tem lucro e também não tem prejuízo. Eu determino que, se eu já paguei todos esses gastos fixos ali que essa empresa vai apresentar, eu tenho um total lá, se eu fiz uma venda de 200 unidades e que aquelas 200 unidades é meu ponto de equilíbrio contábil, vendendo 200, eu já paguei todos os gastos que essa empresa teve. A partir da próxima venda é que eu começo a pensar no lucro. Então, ponto de equilíbrio vai nos reportar as informações de que é aquele momento em que nós não temos nem lucro e nem prejuízo. Continuando, o nosso ponto de equilíbrio agora é o financeiro. Olha lá, indica quanto a empresa ela deve vender para cobrir os gastos fixos acrescidos da nossa despesa financeira, que nesse exercício vai ser aqueles 680 mil. A fórmula, ponto de equilíbrio financeiro, gastos fixos mais a despesa financeira aqui, menos valor de depreciação, que também é apresentado no exercício. Dependendo da empresa, pode ser depreciação, pode ser amortização ou pode ser exaustão. Vamos analisar a informação do exercício, dividida aqui pela margem de contribuição. E para fechar, nós temos o ponto de equilíbrio econômico. Refere-se aos valores necessários de receitas para cobrir gastos fixos acrescidos de uma expectativa de lucro para essa empresa. Então, seria gasto fixo mais lucro. Lembrando sempre, olha, quando eu falo em gasto fixo aqui, todas as informações envolvendo o gasto fixo do exercício eu preciso considerar na minha resolução. A margem de segurança, por sua vez, vai corresponder ao volume de receitas ou vendas que foi prevista acima do ponto de equilíbrio. Lembra quando a gente falou sobre aquele ponto em que eu não tenho lucro e também não tenho prejuízo? O valor acima desse dado que eu vou entender como uma margem de segurança. Volume, para encontrar a margem de segurança, volume menos o ponto de equilíbrio.
indica a parcela de receitas que deverá realmente gerar o lucro aqui para a nossa empresa. Então, eu tenho que pensar que essa margem de segurança, ela tem uma relação direta com as informações de sazonalidade, por exemplo, dessa empresa. Pode ser que em momentos ela venda um pouco mais, em momentos ela vai vender um pouco menos. Eu trabalho com uma margem de segurança, que pode compensar algumas situações futuras. Ou eu posso pensar nessa margem de segurança também, algo referente a determinados períodos em que a empresa vai trabalhar com um certo desconto, ou uma promoção. Eu sei que eu trabalho dentro de uma área ali que é uma área segura para a empresa, que não vai comprometer nenhuma situação. Se eu pensar que eu tenho momentos que eu vou vender mais ou menos, eu também tenho que trabalhar muito bem esse dado. Então, nós vimos margem de contribuição, envolvendo lá a nossa receita ou preço de venda unitário, menos os meus custos variáveis, que a gente já aprendeu que é aquele valor que está relacionado ao volume. Ponto de equilíbrio contábil, seriam os gastos fixos, somos todos eles, dividido pela margem de contribuição. Ponto de equilíbrio financeiro, aí eu já tenho que considerar as minhas despesas financeiras e desconsidero gastos como depreciação, por exemplo, que é um gasto não desembolsável. Ele não passa pelo caixa, por isso ele vai fazer parte dessa minha fórmula. Dependendo da empresa, ela pode trabalhar com outras informações, pode ser exaustão ou pode ser amortização, dependendo o ramo que essa empresa ela vai oferecer. Vai estar lá no enunciado para a gente analisar. E o ponto de equilíbrio econômico já é uma outra situação. São todos os gastos fixos ali, mais uma margem de lucro. O dono da empresa determina, olha, eu quero uma margem de lucro lá em percentual ou em valores de R$10.000 acima desse ponto de equilíbrio. Porque ele tem uma intenção lá de expandir a empresa, de comprar novos equipamentos. Ele sabe que em determinado momento, vê lá no departamento de vendas, quantas peças foram vendidas? Ah, a gente vendeu uma quantidade aqui que foi suficiente para atingir o meu ponto de equilíbrio econômico ali, que vai trazer uma segurança, tanto para os gestores como para o dono da empresa. E a margem de segurança seria aquele valor acima do nosso ponto de equilíbrio, também trazendo segurança. Percebam que todos esses dados que nós temos agora é para facilitar e muito a tomada de decisão do nosso gestor. E agora a gente entra na parte dos cálculos, ali vamos ficar bem atento para a gente resgatar os dados da tabela e trazer para cada um desses pontos de equilíbrio. Então vamos lá? Primeiro, nós vamos analisar aqui a margem de contribuição. Como é que a gente vai chegar nesse valor? Olha lá, vamos pegar as receitas que a empresa apresentou, de 280, menos o custo variável de 98, que é a informação lá da tabela 3.1, eu chego na margem de contribuição de 182. A representação do total aqui, é claro, 100%. O custo variável, ele representa 35%, por quê? Se eu pegar esse valor aqui de R$ 98 e dividir pelo 280, vezes 100, dá 35%. Mas o que me interessa aqui, eu preciso saber, é a margem de contribuição em percentual. Como é que eu chego nos 65%? Utilizo o mesmo procedimento. Vou pegar esse valor aqui de 182, vou dividir pelo 280. Faço vezes 100, chego a 65%. Porém, esse 65%, quando eu estiver trabalhando lá com as multiplicações, eu vou ter que utilizar a forma centesimal, ou seja, 65 dividido por 100, que é 0,65. Tudo bem? Então, a gente já tem ali a nossa margem de contribuição. A partir daí, a gente vai trabalhar com os pontos de equilíbrio. Sempre vai ser assim. Sempre eu preciso analisar os dados que o exercício está apresentando. Se ele está colocando lá um preço de venda unitário, um custo variável unitário, eu vou encontrar minha margem de contribuição unitária. Aí eu quero saber a relação da margem de contribuição para todas essas vendas. Multiplico pela receita total, ou lá pela quantidade que foi vendida. Tudo bem? Vamos lá. Houve uma alteração aqui nesse dado do ponto de equilíbrio, então eu quero que você faça uma anotação no seu slide também. O que a gente vai entender como ponto de equilíbrio contábil? Quais são os meus gastos fixos aqui? Então, meu gasto fixo seria aquele 4.230.000 da tabela 3.1, mais o quê? Mais aquele valor da nossa despesa financeira que a gente entendeu como um gasto fixo, que é um dado adicional. Então, se eu somar
o meu dado lá de 4.230 mais os 680, eu tenho esse valor aqui, você pode arrumar no seu material, 4.910, que são gastos fixos. Dividido pela margem de contribuição, que a gente acabou de encontrar, seriam necessárias 26.978 unidades locadas para que eu pudesse atingir o lucro zero, tratando de ponto de equilíbrio. Eu posso ter isso em unidades ou posso ter em valores também. Para achar valores, gasto fixo, 4.910, dividido pela margem de contribuição, só que agora percentual. O 65 dividido por 100, 0,65. Quando eu multiplico, anota lá, muda um pouquinho o valor, vai ficar 7.553.846,15. Quer dizer, eu preciso atingir esse valor aqui para que o meu ponto de equilíbrio ele seja zero. Eu não tenha lucro e também não tenha prejuízo com esse meu ponto de equilíbrio contábil. Então, de novo, só para a gente entender, eu peguei todos os meus gastos fixos lá, 4.230.000, peguei os 680.000 também, que aquela despesa financeira a gente está entendendo como um gasto fixo. Então, eu não posso desconsiderar aí nesse nosso valor, a gente fez uma alteração ali para deixar tudo certinho. Dividir pela margem de contribuição. Eu sei quantas unidades eu preciso locar no hotel ou em valores, quanto eu tenho que adquirir para que o meu lucro seja zero. Então, eu tenho a informação, olha, foi locado essa quantidade. Eu sei que, nesse momento, os meus gastos fixos, todos eles foram pagos. A partir daí, eu tenho uma certa tranquilidade e eu sei que, a partir dessas vendas, eu começo a ter lucro, eu tenho que saber qual o período do mês que isso está acontecendo. O gestor vai ajudar muito nessa informação. Vamos para o próximo ponto de equilíbrio, vamos lá. Ponto de equilíbrio financeiro. Esse, nós vimos lá que vai ser os gastos fixos, mais a despesa fixa, que nesse caso aqui seria 680, olha, estamos desmembrando aqui 4.230 mais 680, menos a depreciação. Eu somo isso aqui, depois subtraio da depreciação, divido pela a minha margem de contribuição. Somando 4.910 de novo, que são os gastos fixos, menos a depreciação, 4.210, dividido por 182, são 23.571 unidades que precisam ser locadas para que eu atinja o meu ponto de equilíbrio financeiro. E se for em valores, 6.600.000, porque eu vou utilizar o mesmo dado, só que eu vou fazer uma divisão pelos 65%, que representa a minha margem de contribuição percentual. Atingir o ponto de equilíbrio financeiro, vamos falar do ponto de equilíbrio econômico. Também, nesse aqui, a gente tem que ficar atento ao seguinte dado. Olha, o ponto de equilíbrio econômico vão ser os gastos fixos, que daí vai envolver lá os 4.230.000 que ele apresenta como gasto fixo, e também aquela despesa lá, que é aquela despesa financeira, que nesse caso também é um gasto fixo, 680, mais um lucro. Esse lucro aqui é o que foi determinado pela empresa. Ele determinou 2.550.000. Somo tudo isso e divido pela margem de contribuição unitária que a gente encontrou. Locação, 40.989 para atingir o ponto de equilíbrio econômico. E também 11.746.923,08 para atingir um valor suficiente para que eu tenha aqui esse lucro que foi determinado pela empresa. E a partir daí, é claro, isso vai trazer uma tranquilidade para que a gente possa entender os três pontos. Em que momento essa empresa ela vai ter o lucro zero? Em que momento nós vamos ter condições de trabalhar o nosso ponto de equilíbrio financeiro, pensando na depreciação, que é um gasto não desembolsável? E apresentar esses dados, geralmente o departamento financeiro ele faz um uso muito interessante desses valores, ou o dono da empresa, ou os gestores, eles podem determinar que para um período nós vamos ter um lucro, uma margem de lucro. Então eu tenho que considerar isso lá no ponto de equilíbrio econômico. A fórmula não muda, gasto fixo mais lucro, dividido pela margem de contribuição unitária. Tudo bem? Vamos para a margem de segurança. Essa aqui também é bem interessante, olha. Aqui nós estamos utilizando como margem de segurança a nossa receita total, o que a gente encontrou lá de ponto de equilíbrio. Vamos fazer uma simulação, tá? Vamos simular aqui com o ponto de equilíbrio financeiro, que é 6.600.000.
nós vamos chegar numa margem de segurança de 4.876.923. Porém, para encontrar esse percentual aqui, olha qual é o cálculo. Receita total, que é os 11.476, menos o ponto de equilíbrio, nesse caso aqui nós estamos usando o ponto de equilíbrio financeiro, que é 6.600, e novamente eu divido pela receita total. Vai dar um valor aqui de 42,49. Você vai me dizer, mas professor, lá no início, estava dizendo para a gente comparar o ponto de equilíbrio econômico com o ponto de equilíbrio contábil. Tudo bem, se a gente utilizar essa informação com ponto de equilíbrio contábil, lembra lá? O valor de ponto de equilíbrio contábil era 7.553.846,15. Se eu trabalhar a mesma situação aqui, nós vamos chegar num percentual de 34,18%, utilizando o ponto de equilíbrio contábil. Na comparação. A empresa estava dizendo que, para esse exercício, a margem de segurança deve ser, no mínimo, 30%. Então, se eu conseguir 34,18% com o ponto de equilíbrio contábil e 42,49% com o ponto de equilíbrio econômico, envolvendo aqui o nosso financeiro, quer dizer, está dentro da expectativa da empresa de trabalhar com uma margem de segurança ali para essa situação ou para esse período. Tudo bem? Então, nós envolvemos vários dados ali para somente um ponto. A gente está falando sobre essas locações, essas unidades habitacionais. Somente hotelaria. Daqui a pouco a gente vai incluir mais itens nessa nossa situação problema. Tudo bem? Resolvida a primeira, vamos para a nossa segunda. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Muito bem, nós fechamos a nossa primeira SP. Pessoal perguntando a respeito dessas informações. É claro que são muitas, né? A gente tem que pensar que quando a gente fala de ponto de equilíbrio envolvendo contábil, financeiro e econômico, cada um com um objetivo que tem uma relação lá com a tomada de decisão. A gente precisa saber qual a necessidade da empresa. Eu quero saber qual o momento em que eu tenho meu lucro zero, ponto de equilíbrio contábil. Se eu vou trabalhar as relações das informações financeiras e também gastos não desembolsáveis, ponto de equilíbrio financeiro. E econômico está relacionado a uma margem de lucro que essa empresa determina, ponto de equilíbrio econômico. É claro, com base em dados que são apresentados para nós ali. E a nossa margem de contribuição, não pode esquecer, vai ser o nosso preço de venda menos o custo variável. Nós vamos trabalhar uma outra situação agora. Vamos pensar o seguinte, eu tinha só hotelaria, somente um item. Agora, na SP2, vamos dar uma olhada no que a gente tem ali. Vamos verificar o desenvolvimento da atividade total agora. Em que eu vou incluir bar e restaurante e também envolver atividade de eventos. Nós vamos determinar o nosso índice de margem de contribuição ponderada. Determinar novamente ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico e também a margem de segurança. Como eu tenho 3 produtos agora, é interessante que eu traga dados para vocês aqui a respeito desses 2 que foram adicionados. Onde é que está essa tabela? Página 169. Bar e restaurantes, receita 840.300, custo variável 35% das receitas. Então anota esse valor aqui que a gente vai utilizar, porque olha, se eu tenho uma receita e também tem custo variável, já vamos pensar em margem de contribuição. O setor de eventos, 3.030.500,
as receitas aqui, ó, equivale a 20% das nossas receitas. Acréscimo de um custo fixo. Lembra, a gente pensou naquele custo fixo, quanto a gente estava pensando lá na primeira situação? 4.230 mais 680 mil. Agora, mais 1.300.000, porque eu estou adicionando aqui outras atividades. A empresa agora, ela está almejando aqui um lucro de 4 milhões, não 2.550.000. Margem de segurança esperada. Na leitura do livro está dizendo que linha de corte até 65% é que a gente vai ter que encontrar para a resolução dessa atividade. Então vamos lá, eu quero falar para vocês o seguinte. Primeiro, nós começamos a falar somente da hotelaria. Tudo bem, todos os gastos que eu tenho eu vou atribuir a essa atividade, muito tranquilo. Agora, o exercício nos traz mais duas atividades, que é bar e restaurantes, e também nós temos o eventos ali que vai acontecer. Então, são 3 atividades. Então, perceba que cada uma delas eu vou ter uma referência. Por isso, eu vou trabalhar um índice para determinar uma margem de contribuição ponderada para os 3, e aí eu faço todo aquele processo de ponto de equilíbrio econômico e financeiro, utilizando agora não a margem de contribuição unitária, uma margem de contribuição ponderada, envolvendo os 3 produtos, ou sei lá quantos produtos essa empresa ela pode apresentar. No nosso caso, são 3. Vamos conhecer alguns dados, vamos lá. Geralmente, as empresas, elas trabalham com uma diversidade de produtos aqui. A premissa básica é o seguinte, a proporção de vendas se mantém constante e nós temos margem de contribuição aqui, que ela é diferente em cada cenário, igual para todos. E nós temos aqui produtos com diferentes margens de contribuição. Quando fala que a gente tem bar e restaurante, hotelaria e também tem o setor de eventos, nós temos cada uma margem de contribuição diferente. Vou provar para vocês aqui, olha. Produtos com margem de contribuição diferente, a média simples, ela não se adequa. Por quê? A média aritmética simples é uma soma lá da quantidade de eventos que eu tenho e divido por esse total, quer dizer, eu mantenho um padrão para isso. Porém, a média aritmética ponderada nós vamos trabalhar com pesos. Esse índice de margem de contribuição ponderada considera o peso de cada produto na composição aqui dessas vendas. Nesse caso, o peso que a gente está pensando aqui seria a nossa margem de contribuição e eu preciso que você tenha acesso a esse dado. Nós vimos que a hospedagem, ela vai apresentar aqui proporção das vendas por setor. Esse dado aqui da hospedagem, 11.476.926, dá uma diferencinha ali em alguns reais ali, um arredondamento, foi o gasto, foi o que a gente encontrou lá na primeira SP, que era o nosso ponto de equilíbrio econômico, 11.476.000. Nós vimos também no início da atividade que bares e restaurantes vai dar 840.300, setor de convenções 3.030.000. Total, 15.347.000 aqui. Tudo bem até aqui? Aí nós vamos encontrar o percentual de participação de cada uma delas, 74,77. Você me pergunta, como é que a gente encontra esse percentual? Deixa eu falar para você, olha, a gente vai pegar esse valor aqui, 11.476.000, e nós vamos dividir por esse total aqui, que é o geral, 15.347.726. Multiplico por 100, 74,77. O procedimento ele é o mesmo para os outros. Vamos pegar 840.300, dividido pelo total, multiplica por 100, a participação dele é 5,48, convenções também, 3.030.500, divide por esse total, vezes 100, participação 19,75. Aqui tem alguns arredondamentos, né? Aqui é 74,779, nós arredondamos aqui para fechar os 100%. Tendo essa participação, nós vamos encontrar a margem de contribuição por setor. Hospedagem, a gente viu que eram 100% hospedagem, o custo variável, 35%. A gente fez uma subtração disso aqui e encontrou 65%. Lembra, a gente estava trabalhando com 0,65% nos cálculos na primeira SP? É equivalente ao esse aqui. Isso a gente já tem. Porém, bar e restaurantes,
ele estava dizendo lá que o custo variável era um total de quanto? 35%. 100 menos 35 vai dar um total de 65 também. Convenções, ele disse que era 20% da minha receita, 100 menos 20. A minha margem de contribuição em percentual vai ser de 80%. Então perceba que esses valores, é claro, eles vão alterar de acordo com determinadas situações. O exercício ele traz dados para que eu possa realmente conseguir determinar esses valores da margem de contribuição, que é a minha receita menos o meu custo variável. Por que eu vou trabalhar com um percentual? Você vai entender que eu encontrei o percentual de participação de cada um, eu tenho que ter o percentual também de margem de contribuição para eu gerar um índice. É o índice da margem de contribuição ponderada, envolvendo esses três produtos. Vamos lá para mais um cálculo com vocês. Professor, de onde saem esses dados? Olha lá, para determinar esse índice, nós vamos fazer o seguinte, para você entender. Percentual de vendas, esse setor aqui é o setor de hotelaria. Percentual de vendas. De onde sai esse valor de 0,7477? Vou voltar um pouquinho para você ver. Está aqui, ó, 74,77, que é da hospedagem e hotelaria. 74,77 dividido por 100, quanto é que vai dar? Olha lá, 0,7477. Vezes quanto? 0,65, que é a margem de contribuição lá do meu serviço 1. Também nós estamos retirando daqui, ó, hospedagem, margem de contribuição, 65. Divide por 100, quanto é que dá? Olha lá, 0,65. O procedimento é o mesmo, para quem? Para o setor de bar e restaurante, aqui nós temos lá um total 0,548, a margem de contribuição dele é 65%. O outro setor é o setor de eventos, também 0,1975, olha lá, eventos, está aqui ó, 19,75, a gente divide isso aqui por 100, e também a participação dele é de 80%. Como fica na nossa fórmula? Está aqui ó, 0,1975, 0,8. Agora eu faço uma multiplicação desses dois valores, chego a 0,4860, 0,0356, 0,1580. Somo, porque eu quero o meu total. Lembra quando a gente falou de margem de contribuição ponderada? Os pesos são esses aqui, olha. A margem de contribuição. Isso vocês viram já para trabalhar a média aritmética ponderada em estatística, né? Métodos quantitativos. A nossa média vai ser quanto? 0,6796 ou 67,96. Para cálculos, a gente vai utilizar esse valor aqui na representação centesimal, senão a gente não consegue calcular os nossos valores. Agora eu tenho todos os meus dados. Vamos lá. Vamos calcular as margens de contribuição. Aqui nós fizemos uma alteração, lá no seu material você vai ver que os meus gastos fixos, eu estou considerando aqui 4.910. O que é isso? Vamos voltar lá no pensamento da primeira SP, 4.230 mais os 680, que é aquele gasto fixo lá da despesa financeira lá. Mas é um gasto fixo, 4.910, mais 1.300.000, que ele está falando como um acréscimo nos gastos fixos. Quanto vai ficar? Então vamos só fazer uma mudança aqui, esse valor vai ser 6.210.000. Dividido pelo índice que a gente acabou de encontrar, 0,6796. Deixa eu te mostrar, olha lá, ó. 0,6796, que é o nosso índice da margem de contribuição ponderada. Fechando o total, e aí muda um pouquinho aqui também, só para fazer uma correção aqui no material, que seria 9.137.728,07. Vai ser o nosso ponto de equilíbrio contábil. Vamos ver o ponto de equilíbrio financeiro. Olha lá. Esse não vai mudar, né? Os gastos fixos a gente viu que era 5.530.000. Ó, aqui nós já estamos somando o quê? 4.230 mais aquele 1.300.000. Mais as nossas despesas fixas aqui, que é 680.000, menos a depreciação, que é 620, eu divido pelo nosso índice de margem de contribuição, fechando aqui aproximadamente
8.225.426 e a gente fecha com um ponto de equilíbrio econômico. Que também, olha, gasto fixo mais a nossa despesa fixa, que seria um total de 5.530.000, lembra? 4.230 mais 1.300.000. E nós temos aquela despesa fixa de 680, mais, agora 4 milhões é o lucro que essa empresa está desejando para os 3 produtos. Dividido pelo meu índice, a gente fecha aqui um total de 15.023.543,26. A gente fecha o exercício com a nossa margem de segurança. E aqui na margem de segurança também a gente faz uma pequena alteração, então você pode verificar no seu material que a nossa receita total pelo ponto de equilíbrio econômico, 15.023.543 é esse dado anterior aqui, ó, ponto de equilíbrio econômico. Faça uma divisão, agora ele já está mostrando para a gente aqui a divisão pelo ponto de equilíbrio contábil. Também ó, tem uma pequena alteraçãozinha aqui, ó, 9.137.728, que é o ponto de equilíbrio contábil que a gente encontrou depois daquelas mudanças que nós fizemos. Para encontrar o meu percentual, eu tenho que dividir novamente pela receita total. E aí eu fecho com 39,18%. Como ele quer uma linha de corte até 65, o nosso valor ali está abaixo de 65, está dentro da nossa expectativa, então a gente pode concluir que é satisfatória a nossa relação assim, com esses valores envolvendo os nossos 3 produtos. O índice de margem de contribuição ponderada, resolvido a nossa SP. Vamos para a próxima. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Muito bem. O que a gente está fazendo? A gente fez algumas alterações, né? O pessoal está dizendo lá, professor, o material aqui, a gente tem que fazer uma adequação, sim, para que a gente deixe bem adequado ali, para que não gere nenhuma dúvida para vocês. Depois pode perguntar, professor, mas o senhor estava considerando essa despesa financeira lá no nosso ponto de equilíbrio financeiro? Não estava considerando lá no ponto de equilíbrio contábil. A gente está adequando os valores para deixar tudo certinho, para ficar mais didático, e você consiga entender que dentro dessa representatividade da nossa tabela, o gasto que está sendo apresentado ele é uma despesa fixa. Por isso, ele é considerado como um gasto fixo. É só fazer uma alteração ali para você acompanhar os dados que o professor está apresentando aqui. Mas é só para essa parte do ponto de equilíbrio. O objetivo sempre é deixar muito claro para vocês aí cada um dos resultados. Muito bem. Entender, é claro, a margem de contribuição de ponto de equilíbrio é interessante para uma tomada de decisão, verificar o acompanhamento desses dados. Agora, nós vamos trabalhar novamente as informações de custos, só que para tomar uma decisão. Será que é interessante para essa empresa comprar determinado produto ou fazer a locação? É interessante fazer essa prestação de serviço ou, se eu fizer adquirir um serviço de terceiros, vai ser mais interessante? Então é isso que nós vamos analisar agora na nossa SP3. Vamos lá. A informação é a seguinte, olha. Analisar, informar aqui, a realização aqui de um retrofit, né? A gente sabe que seria aquela reforma, uma atualização. E a dúvida é, comprar ou alugar? Total, 310 televisores Full HD. Lembra que a gente tinha 290 apartamentos? São 310, depende para mais algum setor. A informação que nós temos é que a vida útil vai ser de 5 anos.
Então, nós vamos trabalhar com depreciação, que apesar de não ser um gasto que passa pelo caixa, mas é um dado que nós vamos utilizar para elaborar o quê? O fluxo de caixa. E determinar aqui a melhor alternativa para essa situação que nós temos. E aí lá na página 184 de vocês, nós vamos ter na seção 3.3 a tabela que é a tabela 3.5. Então, com base nessa tabela, eu vou ter os gastos. Olha, custo para aquisição, 2.500.000. 2.500. Juros, 3.000 por ano. Manutenção, 10.000 por cada TV ano. Ou melhor, R$10 aqui, que seria o valor da manutenção. E são os valores para a compra. E para a locação, aqui nós temos a opção para o aluguel. O gasto é o seguinte, a locação, nós vamos pagar lá R$35 por TV, olha lá, mês. A correção vai ser contratual e cumulativa de 9% ao ano, a partir do segundo ano. Então, eu tenho os dados ali que eu preciso saber para que eu possa tomar uma decisão. Eu já falei lá com os fornecedores, eles já apresentaram os dados, e com base nesses dados, eu vou gerar um fluxo de caixa, e dentro desses valores, eu vou considerar realmente ali qual vai ser a melhor decisão para a empresa. Para isso, é claro, eu tenho que analisar alguns dados, deixa eu mostrar para vocês quais são. No processo decisório, precisa-se fazer a coleta dos dados, a classificação correta desses dados, fazer uma projeção desses gastos de uma forma bem organizada, avaliar o quê? O custo e também o benefício de cada alternativa. Decidir escolher a melhor alternativa e acompanhar e avaliar esses dados. Porque eu faço uma projeção, nesse caso, vamos fazer uma projeção para 5 anos. Eu preciso saber se esses dados eles estão acontecendo mesmo no segundo, terceiro e assim sucessivamente. A relação de custo-benefício, transação na qual o investimento, que é o custo, ele deverá proporcionar um lucro aqui no futuro. Análise do que se precisa gastar versus ao que se pode ganhar. Isso vai ser a nossa análise do fluxo de caixa, que nós vamos apresentar para vocês passo a passo. Mas só para você lembrar, fluxo de caixa é um instrumento sintético que vai analisar os dados para o futuro, envolvendo investimentos e ganhos. Vai permitir analisar uma situação específica, a nossa situação específica agora, comprar ou alugar os 310 televisores e apresentar resultados por períodos. Eu posso saber o nosso gasto no ano 1, ano 2, ano 3. Retrofit, processo de modernização de um equipamento ultrapassado ou desgastado. Termo também utilizado para reestruturação de toda a empresa. Então, eu posso fazer um retrofit em toda a empresa e chegar nos dados ali que são interessantes. É claro que essa mudança ela vai exigir que eu tenha dados e que eu possa também fazer levantamento dessas informações para que eu possa chegar nessa alteração. É claro que eu não vou fazer toda uma movimentação e uma mudança assim do nada. Eu preciso realmente saber se o que eu estou planejando, ele pode ser executado durante um período, converso com os fornecedores e consigo chegar no meu resultado. O que eu vou pensar para essa atividade? Olha lá. Custo de aquisição. Então, quanto eu vou gastar para adquirir? Ele já apresentou para a gente. Quanto eu vou gastar de juros e também quanto eu vou gastar de manutenção. Valor para alocar e também a correção contratual, que ele já apresentou para a gente, que é de 9%, está tudo certinho. E a partir de agora, nós vamos analisar cada um dos dados dentro dessa expectativa. Eu vou ter um fluxo de caixa envolvendo a compra e o outro envolvendo a locação. Qual vai ser a melhor decisão? Eu preciso acompanhar esses dados. Vamos lá, passo a passo, para você não perder nenhum detalhe. Vamos lá. Primeiro, fluxo de caixa. Fluxo de caixa para aquisição. Ele está colocando aqui o valor de depreciação de 155 mil. Lembra do gasto para adquirir esses aparelhos? Quanto é que era? 2.500.000 por TV
R$ 2.500 aqui por TV. São quantos aparelhos? 310. Se eu fizer 2.500 vezes 310, qual é o meu gasto? 775 mil. É o que está aqui no nosso total, ó, 775 mil. Ele está dizendo que a depreciação, a vida útil dele vai ser de 5 anos. Quando eu divido esse valor por 5, eu chego em 155 mil. Coloco aqui para cada ano. Juros. Ele também falou que nesse processo aqui de aquisição ia ser pago um juros de R$ 3.000 por ano. Então, eu coloco R$ 3.000 aqui para cada ano. Também vai ter uma manutenção. Essa manutenção vai funcionar o seguinte, vai ser R$ 10 por equipamento. Se eu vou utilizar R$ 10 por equipamento, então vai ser R$ 10 vezes os 310. 10 vezes 310, que vai dar um total de 3.100 ano. Aqui era mensal, eu transformo isso aqui em valor anual certinho e 3.100 divido para cada ano. Qual é o meu total? Lembra do acompanhamento de cada dado por ano? Então eu tenho aqui, ó, os valores não se alteraram, eu tenho um gasto aqui anual de 161.100. Total, 805.500. Fechei o meu fluxo de caixa para a aquisição. E para a locação, também vai mudar um pouco aqui, vamos ficar atento a esse dado, olha lá. Para fazer a locação, ele está dizendo que o gasto por TV é de R$ 35. Só que esse valor é mensal. E o nosso fluxo é anual. Então, eu vou pegar 35 vezes 12, que são 12 meses, vezes 310 aparelhos de TV. Total, 130.200. Coloco aqui no nosso primeiro ano, 130.200. No primeiro ano, eu não tenho correção. Então, eu mantenho 130.200 no primeiro ano, mando esse valor lá para o ano 2. Só que ele estava dizendo que, a partir do segundo ano, eu vou ter uma correção contratual de 9%. A partir desse segundo ano, então eu vou calcular 130 mil vezes 9%, eu chego a 11.718. Somando os valores, 141.918. Manda esse valor lá para o ano 3. Aqui também eu tenho os 9%. Somando, 154.690,62. Manda esse valor lá para o ano 4, também mais 9% aqui, 168.612. Vamos lá para o ano 5, mais 9% aqui, que é aquela correção contratual. Fecho em 183.787. Quanto ele gastou para fazer locação nesse período do fluxo de caixa? 779.209. Se eu tenho os dois valores envolvendo tanto o valor para locação como o valor para compra, já dentro do nosso fluxo de caixa, considerando todos os dados que foram apresentados, eu tenho que saber, nós estamos trabalhando aqui numa relação de custo e benefício. Tá? De repente a gente vai pensar assim, professor, mas a depreciação não é um valor pago, mas a gente está analisando custo, volume e lucro. É custo e benefício em trabalhar com essas duas situações. Nesse caso, o fluxo de caixa eu considero todos os meus dados. Tem o valor para alocar e o valor para comprar. Qual é o mais interessante? Vamos fechar nossa ideia aqui da SP, olha lá. A melhor alternativa é a locação. Por que é a locação? Porque a gente viu que para comprar nós vamos gastar 805.500. Porém, para alugar, 779.209,33. A gente fecha a ideia da nossa SP, entendendo que a melhor alternativa nessa situação é fazer a locação. Apesar de todos os detalhes que são apresentados, a gente analisa e agora a gente precisa fazer o quê? Acompanhar esses dados durante esse período para saber se realmente ele está acontecendo de uma forma adequada. É claro que existem contratos e tudo mais, mas mesmo assim o gestor vai acompanhar esses dados. Fechamos a nossa SP, vamos para a próxima. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja,
Seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Muito bem. Nós tomamos uma decisão ali com relação a comprar ou fazer alocação. Olha que a gente já começou a falar sobre margem de contribuições, de ponto de equilíbrio, e aí gera uma certa dúvida, porque eu analiso informações que acontecem na aula, informações que estão no livro didático também, e às vezes aqui nós estamos simplificando e detalhando cada uma das informações. Mas entendam, o ponto de equilíbrio econômico é gasto fixo mais lucro. Professor, mas por que lá na fórmula está gasto fixo mais DF? Que é uma despesa fixa também. Nós estamos somando ali para você entender que o gasto fixo mais a despesa fixa é a soma de todos os gastos fixos. Então não mudou a fórmula. É gasto fixo mais o lucro dividido pela margem de contribuição. Tudo bem? Só que de uma forma didática aqui eu quero deixar bem detalhado para vocês que para esse exercício nós trabalhamos essa situação. Lá no seu livro eu tenho um exercício que ele não tem essa despesa financeira. Ele faz uma soma mais zero. Ele não destaca, porque o enunciado não está apresentando. Isso depende de cada enunciado e de cada intenção também do gestor para a empresa. Continuando, vamos lá para a nossa última SP. Vamos determinar aqui o preço de venda. Outro assunto muito interessante. Para cada tipo de acomodação, calcular aqui o custo variável unitário por tipo de acomodação e determinar o que? O markup. Nós vamos entender o que é esse markup para cada tipo de acomodação, que é um índice, né? Vocês conhecem, que é aquele índice utilizado para compensar alguns gastos que não são custos. Calcular a diária de cada tipo de acomodação pelo markup multiplicador, e nós vamos falar desse markup com vocês, utilizar um método formal de custos. Também você vai conhecer os dois métodos, o método formal e o informal. Tabela que você vai analisar, a tabela 3.13 da página 200 e 201, né? A gente pega uma parte das duas páginas que traz o seguinte: preço de venda 100%, temos os tributos, ISS, PIS e COFINS, 9%. Professor, como é que ele determina esse valor? É toda uma organização da empresa, já sabe quais são os tributos que vão ser utilizados, ele gera um índice aqui de representatividade. Comissão de vendas é de 4%, despesa com vendas é de 5%, despesas administrativas 7%, juros e financiamento 2%. Para falar do lucro, aqui o standard, ele espera um lucro de 30%, acomodação executiva 40%, luxo, um lucro de 50%. Então vamos ficar atento a esses dados aqui, que está relacionado ao lucro dessa empresa, para cada um do tipo das acomodações que ele apresenta. O custo variável total é de 5.960.000 ano. A taxa de ocupação, que é um valor que é estimado, é o quê? De 70%. O que quer dizer que nós não vamos ter 100% das acomodações, ou seja, a gente vai ter locação de todos os apartamentos. Somente 70% deles está dentro dessa estimativa aqui, que seria uma taxa de ocupação estimada por essa empresa. E a partir desses dados é que nós vamos trabalhar o nosso markup. Então vamos ficar atento, olha, eu tenho esses percentuais que vão ser considerados para entender que quando eu penso somente em custos, eu preciso deixar claro para vocês que na formação de preço, eu também tenho os gastos lá no setor administrativo, não posso abrir mão deles. Tem margem de lucro que eu também preciso entender quando eu formo o meu preço final. É isso que a gente vai fazer. Um detalhe só, no início da unidade, lá da seção 3.4, aparece lá para vocês o seguinte, o preço que o mercado ele pratica de cada uma dessas acomodações. Ao final, nós vamos comparar o valor que a gente vai fechar agora com cada uma delas para saber se a gente está dentro de uma expectativa de mercado. Tudo certo? Vamos lá, vamos verificar aqui nossa problematização, que vai trazer o seguinte dado, ó, fixar corretamente.
preço de venda, ele contribui substancialmente aqui, é claro, com o sucesso dessa empresa. Determinar o preço envolve variáveis internas, como os custos, despesas, e também variáveis externas, como o preço do concorrente, condições de mercado, demanda, procura desses itens. Eu preciso analisar essas informações. Porém, enquanto gestor, você pode trabalhar com duas situações, tá? Com dois métodos, que são os métodos de formação de preço. Se o método for informal, ele adota-se aqui o padrão do mercado. Ou seja, ele é regido pelas leis de oferta e demanda, acompanhando a sazonalidade dessa empresa. Então, eu fico realmente pensando quanto o mercado ele está disposto a pagar, como esse valor ele tem uma variação em meses que eu vendo mais e em meses que eu vendo menos. Método informal. O que a empresa vai utilizar? Método formal. Utiliza aqui como base custos de produção. Possui um caráter científico, não considera as questões de mercado. Então, não vai interessar para a formação do preço, nesse caso aqui, as informações que o mercado ele está apresentando. É claro, professor, que a gente não vai abrir mão de uma formação de preço e saber se o mercado ele está disposto a pagar por esse preço. Não é essa a metodologia, a gente está pensando na formação de um preço. Se eu pensar na formação de preço com base no mercado, eu vou no mercado e verifico, quanto vocês estão dispostos a pagar por esse produto? Estou montando o produto A, o mercado paga R$100 por esse produto. Eu volto para a empresa, nós vamos trabalhar todos os gastos para saber se eu consigo realmente fechar esse valor. Eu estou com os olhos voltados para o mercado. Esse método que a gente vai utilizar é totalmente voltado para os nossos custos. Método de formação de preço. Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar sobre esse mercap aí. Técnica que vai incorporar despesas e também o lucro desejado aos custos para formar o preço de venda. Eu pensei lá no envolvimento desses custos, mas eu tenho que saber que eu tenho gastos como despesas e lucros também. Olha lá, vamos ficar atento. Mercap divisor. Como é que eu encontro esse valor? Um inteiro, que faz parte da fórmula, a gente não pode desconsiderar, um inteiro menos o percentual de despesas, que é apresentado no enunciado para nós aqui, mais o percentual de lucro. Utilizando essa formulazinha, mercap divisor. E como que eu encontro o mercap multiplicador? Eu vou utilizar um inteiro dividido pelo mercap divisor, ou seja, o valor que eu encontrei aqui, eu vou utilizar 1 dividido pelo mercap divisor. Esse vai ser o nosso cálculo. Ele quer utilizar o mercap multiplicador para chegar no preço. E para chegar no preço de venda, fique atento a esse dado. Isso pode aparecer para vocês em questões. Para encontrar o preço de venda, vamos pegar o custo vezes o mercap multiplicador, que é o que o exercício está pedindo para que a gente faça. Tudo bem? Até aqui? Então, olha lá. Para encontrar o mercap divisor, eu vou pegar a formulazinha 1 inteiro e vou pensar nos percentuais que são apresentados de despesa, de lucro. São aqueles gastos que vão ser adicionados aos custos. Encontrei o meu mercap divisor, eu vou lá para o mercap multiplicador, que vai ser 1 dividido pelo valor que eu encontrei lá no mercap divisor. E para encontrar o preço de venda, o valor do custo vezes esse índice. Mas como é que funciona isso na prática? Deixa eu te mostrar, olha lá. Primeiro, nós vamos encontrar o nosso custo variável. O exercício, ele disse para a gente o seguinte, determinar o custo de unidade habitacional. Custo variável, lembra do início do exercício? 5.960.000. Volume de vendas, no início da nossa conversa, eu falei para vocês, fiquem atentos, ele tem 290 unidades lá, 290 apartamentos. 365 dias vezes, de onde saiu esse 0,70? Isso mesmo, 70% que vai ser a nossa expectativa de taxa de ocupação. Só que para multiplicar eu vou utilizar 0,70. Multiplico esses dados, 74,095 é o volume de vendas por unidades habitacionais. Para encontrar o variável unitário, vamos pegar esse valor aqui, 5.960.000, que é o variável total, e vamos dividir pelo volume de vendas
unitário. E aí eu tenho o meu custo variável unitário, que é de 80,44. E é claro que nós vamos utilizar isso daqui a pouquinho, para você entender. Vamos só relembrar os gastos. Lembra? Tributos, 9%, 4% de comissão, despesa 5%, despesa administrativa 7%, juros financeiros 2%. Total, 27%, que são o total das despesas que ele apresenta. Pode ser qualquer valor aqui, mas o que a gente tem é os 27%. Lembrando que para fazer o cálculo vai utilizar 0,27 na forma decimal aqui para a gente chegar no nosso resultado. E agora a gente já caminha para o final do nosso exercício, que é a tomada de decisão. Agora eu vou ter que encontrar os valores que são apresentados dentro do mercap. Mercap divisor, passo para o mercap multiplicador e depois encontro o custo para vender esses produtos. Passo a passo para vocês. Vamos lá. Primeiro, tipo de acomodação. Lembra que a gente falou sobre o lucro no início? O lucro estimado para o standard era de 30%. Então vamos utilizar 0,30%. E para o executivo, estava lá o lucro de 40%. E do luxo, 50%. Tudo bem. A gente viu também que, somando as despesas lá, o nosso índice, 0,27% ou 27%, a gente está colocando aqui. Agora, esse primeiro dado que a gente apresenta aqui para vocês, esse 1 menos a soma aqui do percentual de despesas e lucro que essa empresa vai apresentar. Então, percentual de despesa mais o lucro. 1 menos isso aqui, eu tenho o meu mercap divisor. Quando eu pego todo esse valor do mercap divisor e faço 1 dividido pelo mercap divisor, eu encontro aqui o meu mercap multiplicador. Então, lá, de novo, mercap divisor vai ser 1 menos o percentual das despesas mais o lucro. E para encontrar o multiplicador vai ser 1 dividido pelo valor que eu encontro nesse mercap divisor. Eu faço isso para todo o procedimento, 2,32 aqui para standard. Para o executivo vai ser 3,3, porque a minha margem de lucro mudou. E para o luxo vai ser 4,34 aqui, porque também mudamos para 50% a nossa margem de lucro. Olha lá, para a gente não perder o raciocínio. Lembra que ele estava dizendo lá, determinado preço de venda? Então nós vamos ter aquele 80,44, que é o valor que nós encontramos lá do nosso custo variável. Esse 80,44 faço vezes o meu multiplicador. Era isso que ele estava dizendo. Olha, para encontrar o preço de venda, nada mais é que o custo vezes o mercap multiplicador. Como é que chegou no mercap multiplicador? Achamos o divisor e colocamos 1 dividido pelo mercap divisor. Perceba que é um processo que a gente tem que, de cada um dos exercícios. É claro que depois é interessante você refazer esses cálculos para se familiarizar com esse tipo de informação. Agora eu vou gerar o quê? O meu preço de venda. Vamos lá. Preço de venda para cada unidade, standard, 84,44 vezes 2,32 que a gente tem no slide anterior. O preço de venda, 187,07 para standard. Executivo, custo vezes mercap, 243,76. A gente fecha o luxo aqui com 349,74. Para fechar nossa unidade, você precisa... Vou até dizer para vocês que página que isso está. Lá na página 201 do livro de vocês, 201, onde começa a seção 3.4, ele vai trazer o dado que a gente precisa para fechar isso aqui. Por isso que a leitura prévia dessa unidade ela é fundamental para a nossa aula. Lá nós temos o preço que o mercado ele pratica para cada um dessas acomodações que nós temos nessa empresa. Agora nós vamos comparar. A gente quer saber se nosso preço está dentro da expectativa de mercado, eu não estou com um valor muito variado ali, muito caro ou muito barato, que isso também compromete a situação do mercado ali hoteleiro. Vamos lá, vamos fechar o nosso exercício. Standard. Página 201 está dizendo lá que a diária praticada aqui pelo mercado é de 194,18. Qual é o nosso preço? 187,07. Diferença, nós estamos com um preço menor aqui, no percentual de 3,66.
Professor, para chegar nesse valor, olha, bem tranquilo, nós vamos fazer 187,07, vamos dividir por 194,18, igual, menos 1, e depois vezes 100, para dar esse total aqui de 3,66. Está vendo que o valor está diminuindo, diferença negativa. Mercado, ele está disposto a praticar esse valor aqui de 251,16 pela acomodação executiva. E o nosso? 243,76. Olha aqui, está mais barato ainda, diferença de 2,94. E o luxo, a diária praticada pelo mercado é R$ 420. Depois que a gente chegou ao nosso preço, R$ 349,74. A diferença um pouquinho maior aqui, né, de 16,72. Lembrando, vou pegar esse valor 349,74, divido pelo 420, menos 1 vezes 100. Conclusão, preços competitivos, dentro de uma expectativa de mercado ali, a gente não vai ter nenhum problema. Primeiro, nós vamos ter o nosso diferencial, que é a nossa qualidade excelente lá das acomodações. O nosso preço está dentro da expectativa, para trabalhar um marketing é bem bacana. E outro, eu não estou trabalhando com preços tão diferentes do mercado assim, que isso também pode comprometer a situação aí desse mercado hoteleiro. Fechamos a nossa SP comparando os preços que o mercado pratica e os preços que essa empresa ela vai utilizar pelo esse método formal de formação de preço de venda. Tudo bem? Vamos para o próximo vídeo agora. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, vamos provocar novas situações com vocês. Vamos lá. Depois de conhecer os dados, agora você conhece os principais conceitos envolvendo custo, volume e lucro para a gestão de uma empresa. Verifique a aplicação desses conceitos para auxiliar na determinação de objetivos e metas a serem atingidos. A empresa vai mudar agora, uma empresa que vai ser uma indústria de embalagens. Outra questão a ser analisada trata da utilização de técnicas da formação do preço de venda, como forma de garantir aqui os retornos necessários, mantendo essa empresa competitiva, ou seja, dentro do cenário ali, assim como nós vimos a nossa empresa hotelaria ali, que os preços estão dentro de um valor de mercado. O professor vai parar um pouquinho agora, nós vamos dar uma olhada lá nas perguntas de vocês. Depois, na volta, a gente conversa um pouco sobre isso e o professor vai fazer um feedback aqui para a gente relembrar as informações do que foi tratado hoje. Seriam as nossas considerações finais para a nossa aula. Daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, meu aluno, nós estamos de volta. Como sempre, nós temos muitas informações. É claro que as dúvidas elas vão aparecer. O pessoal perguntando, a pergunta aqui é a diferença entre margem de contribuição e margem líquida. A gente tem que analisar as informações do exercício e realmente quando ele traz a margem de contribuição, aquela divisão, é pela margem de contribuição unitária. Dependendo o dado que nós vamos analisar no exercício, ele traz margem de contribuição total, ele quer o custo variável total também, eu trabalho com todos os dados em totais. Eu preciso analisar informações do nosso enunciado. Alunos perguntam aqui, a prova se ela vai querer demonstrar os cálculos, tudo certinho lá, questões de solicitar valores monetários em reais. O nosso cálculo aqui são cálculos muito simples. Você, com uma calculadora simples e básica ali, ou se você quiser utilizar a calculadora HP, que é permitido você utilizar na prova, com calculadora simples, você faz todos os cálculos que nós fizemos. Operações básicas de matemática e um pouquinho de porcentagem. Dá para fazer muito tranquilo. Opção de alugar e também locar, depende lá do prazo e também do benefício, como está essa relação. Tudo a gente tem que analisar informações que são dadas através dos contratos. Quanto tempo eu vou analisar esse fluxo de caixa e quais são as informações que são apresentadas. Para cada situação, eu utilizo uma análise, mas sempre pensando ali no nosso fluxo de caixa. Como a gente determina essa taxa de ocupação, também é um trabalho do gestor. Em determinado período que eu vou fazer essa análise, como é que funciona? No período em que é muito frio, sazonalidade, naquele momento eu tenho uma taxa de ocupação maior ou menor, depende dessa empresa também. O pessoal pergunta sobre aquelas despesas financeiras, né? Despesas financeiras são aqueles gastos que a empresa pode pagar por um atraso, por exemplo, eu deixei de pagar uma duplicata e gerou um atraso, vai ser uma despesa financeira. No nosso caso, a gente imaginou um financiamento por um prazo estimado ali, em que já foi calculado uns juros, uma taxa administrativa, e essa taxa eu vou entender como um gasto fixo para essa informação. A respeito da depreciação, porque na forma a gente está fazendo a subtração, porque a subtração é uma conta redutiva do ativo mesmo. Depreciação, ela vai ter uma forma diferente da gente analisar isso quando a gente pensa nas contas do ativo envolvendo bens, direitos e obrigações. É uma conta redutora do nosso ativo envolvendo o nosso imobilizado. Nossa aula de hoje, nós começamos a falar de margem de segurança, margem de contribuição. Margem de contribuição, preço de venda unitário, menos o nosso custo variável unitário. Encontrei a margem de contribuição, eu posso trabalhar várias situações. Todos os pontos de equilíbrio. Ponto de equilíbrio contábil, que é o gasto fixo, dividido por essa margem de contribuição que nós encontramos. Ponto de equilíbrio financeiro, eu vou utilizar o gasto fixo mais a despesa financeira, menos os gastos não desembolsáveis, que seriam as depreciações, dividido por essa margem de contribuição unitária novamente. E lá no ponto de equilíbrio econômico, a nossa formulazinha são gastos fixos, mais um lucro que essa empresa determina, dividido pela margem de contribuição. Professor, mas por que tem aquele DF ali? Que para esse exercício, a nossa despesa financeira a gente entendeu como um gasto fixo. Por isso que a gente somou. O professor colocou de uma forma didática ali para você analisar. As alterações ali para ficar bem mais fácil de você entender cada um dos dados. E depois, comparar através do fluxo de caixa e trabalhar o mercado para fazer uma formação de preço de venda. Também precisa saber, a empresa vai utilizar método formal ou informal? É preço de mercado ou são os custos que essa empresa vai trabalhar? Mercap é para a gente resgatar gastos como despesas e lucro que não estão lá no nosso custo. Tudo bem? Espero ter colaborado aí com um pouco mais do entendimento da análise de custos. Na próxima aula a gente continua a falar sobre esses dados, entender melhor para que a gente possa tomar uma decisão acertada. Um grande abraço para vocês. E até a próxima aula.